Então vamos lá. Vou terminar esse bloco aqui para o meu câmera. Deixa eu só terminar o negócio claro, do aumento. Claro. Então, o Bolsonaro, uma das plataformas de campanha dele em 2018 era melhorar o salário dos militares. Você tem conhecimento se houve melhora do salário dos militares? Não. Você não sabe, né? Muitas pessoas vão dizer assim, sim, eles foram aumentados, os generais foram aumentados em 42%. Não, aquilo não foi um aumento. Aquilo foi um PL desenhado pelos generais durante o governo Dilma, terminado no governo Temer, para uma reestruturação de carreira que dava aos bonitões, os estrelados, como eu chamo hoje, que tivessem curso de altos estudos, terem um adicional por isso. Esse adicional começou com 42%. E agora, em junho desse ano, 2023, ele passa para 73% do soldo. O que aconteceu foi o seguinte, no primeiro ano do mandato do Bolsonaro, o Rodrigo Maia tirou esse PL da gaveta e deu na mão dos comandantes militares, ou do ministro da Defesa, não se sabe bem. Olha, tem isso aqui para ele assinar. Aí que eu te falo. Por que o comandante da Marinha não segurou o braço e falou assim, chefe, isso não vai ser legal. A gente vai colocar um aumento para todo esse pessoal que fez curso de altos estudos, todos os estrelados, e a tropa não vai ter nada. Aí o Bolsonaro falou assim, quer dizer, ele não fez isso, né? Mas aí o Bolsonaro quis, na hora, disse assim, mas cadê o aumento dos militares? Não, vai vir depois. Veio a reforma da Previdência, não pôde fazer, entrou a pandemia, queriam que ele cortasse 25% dos salários de todos, inclusive dos militares. Ele falou, não posso fazer isso. Então você vai ter que concordar que eles vão ficar 1 ano e meio sem aumento. No meio disso, houve um aumento nos descontos. Então, o meu marido passou a ganhar menos no governo Bolsonaro. É culpa do Bolsonaro? Não. Foi tudo muito bem articulado, tudo muito bem planejado. E no meio de tudo, teve a tal da pandemia. E aí, quando chegou no último ano, não pode aumentar o salário deles, porque vai ser considerado como coisa para campanha eleitoral. E aí os militares não tiveram aumento. Quando isso aconteceu, houve um racha dentro das Forças Armadas. Porque, cara, eu votei nele porque ele ia fazer o que ele sempre quis fazer na vida. E ele não fez. Alguns entenderam que ele não pôde fazer. Outros viram como se fosse uma traição. E ele perdeu o voto lá dentro. Então, durante esses 4 anos, Daniel, eu nunca falei e escrevi sobre isso, porque se eu falasse, muita gente, tá vendo? Ele que não fez porque não quis. Não, gente. Ele não pôde fazer. Ele foi amarrado de uma maneira para não fazer. E ele foi obrigado a fazer isso porque quem estava no comando eram os que realmente se beneficiaram disso. Tudo ali foi por dinheiro. Fica muito claro, entendeu? Verdade. E eu quero só deixar, para terminar esse bloco mesmo agora, só quero deixar aqui um pensamento para você aí, que está assim como eu, com a Mônica, como o marido dela, né, que é da Marinha, desiludido com Forças Armadas, quando se fala nesse assunto de Forças Armadas. Eu tenho um finado avô, que foi subtenente, tenho outras pessoas mais na família militares, não fui militar, mas quero deixar claro uma coisa. A gente tem que parar, como eu falei agora, e pensar no que vai falar. Não é simplesmente falando na emoção as coisas, não. Eu estou vendo muita gente patriota, que é um bom patriota, e eu também não estou julgando aqui esse patriota que está exaltado e está falando sem pensar, não, tá? Só quero que você faça uma reflexão. Que eu nunca mais eu quero saber, porque eu posto muita coisa no TikTok, muita gente fala, vergonha, não quero mais saber de Força Armada, tem que pintar meio fio. Calma aí, não é assim o negócio. Preste atenção. Preste atenção. Quem se vendeu, se vendeu. Quem tá com esse cara aí, tá com esse cara aí, sem vergonha, como esse cara aí é. Agora, a grande maior parte, isso eu posso te garantir, meu amigo patriota, a grande maior parte dos militares e dos oficiais não compactuam com isso. Tá certo? A gente podemos dizer no alto comando, podemos dizer que dos coronéis para baixo, podemos dizer que dos coronéis para baixo, a maioria, 90% para mais, são bolsonaristas. Até porque você sabe como é que um coronel chega ao general? Não. Até a patente de coronel, e na Marinha é
capitão de mar e guerra, e na aeronáutica é tenente-coronel, coronel full, você vai pelo seu tempo e pelo seu histórico ali dentro, né? Você vai pelo que você faz, né? Então você vai promovido de acordo com o tempo de cada patente que você tem que ficar, e se você tiver alguma coisa que desabone, você retarda um pouco. Mas se você for um bom oficial, você vai cumprir todas aquelas etapas. Mas são as Forças Armadas que promovem, são os comandantes. Mas quem promove o generalato? Os almirantes, os brigadeiros? O presidente da República. E aí, quando o cara chega na boca de ser promovido ao generalato, ele já está ali em cima do muro, como meu marido diz, já anda com o bumbum raspando na parede para não pegar nada para ele, porque ele fica assim, eu quero ficar limpinho porque eu quero ser. E aí, o presidente da República conversa com os mais antigos, quem que é mais alinhado com a gente? É claro que eles só vão dar estrelinha para quem for alinhado. Ou você acha que eles vão dar alguém para quem que é tiro, porrada e bomba, que gosta de coisas corretas e que quer o bem do Brasil, no sentido de que não vai se manchar? Vai pegar quem faz o jogo deles, não? Vai pegar quem vai fazer o jogo deles. Claro. Então, esses generais que estão aí hoje, eles foram promovidos por quem? Fernando Henrique, final de Fernando Henrique, Lula e Dilma. E o Gonçalves Dias já era aliado do Lula, né? Exatamente. E o Gonçalves Dias foi promovido a general sem poder ser, porque ele tem uma mancha no currículo dele lá, no último ano dele como cadete na AMAN, que não permitiria, esse tipo de mancha, não permitiria jamais que ele fosse promovido a general. E o Lula apagou isso. Quando foi registrado isso na caderneta dele, para ficar mais fácil, né, de as pessoas entenderem, você tem uma caderneta com o seu currículo. Essa mancha dele... Tá? Alô, meus amigos, o momento do business no canal Daniel Dias, de quem ajuda a manter o canal, hein? Claro que eu tô falando do meu amigo, meu irmão, o meu parceiro Carlos. E o que o Carlos tem? Celebridade Motopeças e Borracharia. Tu tem moto? Tem? Então, meu amigo, vai no lugar certo. Celebridade Motopeças e Borracharia, na rua Aristides Lobo, 219, no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 8 horas às 18 horas. E aos domingos, a única que abre aos domingos, das 9 às 14 horas. O telefone para contato é o 21 979 3863 16, 21 979 3863 16. Fala que assistiu aqui no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita de um desconto. Que ele foi pego na turma que colou no último ano da AMAN. Uma parte dessa turma que colou foi expulsa nas vésperas da formatura. E uma parte foi presa. O G. Dias tomou uma cadeia de 20 dias. Tanto é que no dia da formatura dele, ele estava preso, foi autorizado a ele sair da cadeia, ir lá receber a espada dele, e ele voltou para a cadeia, tá? E isso ficou registrado pelo comandante, que jamais poderá ser apagado do histórico dele. E o Lula fez isso. Apagou o histórico dele para promover ele general. Tá? Parabéns, Dilmo! Você é demais, cara! Pô, você... Quando não dá de um jeito, você bota do outro jeito, mas dá, né? Pra você tudo dá, que for de ruim, claro. E esse cara tomou conta dele. Ele tanto é que o Dilmo, né? Que eu chamo ele de Dilmo, né? Eu gosto do jeito que ela chama ele. Carinhosamente, Dilmo. O Dilmo teve o G. Dias como sua sombra durante todos os seus 2 mandatos. E depois ele continuou no governo da Dilma. Será que ele fala pro pessoal comer abobrinha porque ele anda falando tanta abobrinha ultimamente também? Será isso? Abobrinha, abóbora, tudo parecido, né? E ele tá muito, muito idêntico a Dilma, né? Tá realmente se superando, né? Nossa, nunca falou tanta besteira em pouco tempo, né? Eu não sei, eu acho que isso é providência divina. A gente estava falando aqui no início, antes de começar a gravar, que nunca se viu, nunca se pensou que ele pudesse fazer tanta coisa errada e falar tanta coisa errada em tão curto tempo. Tão curto tempo. Né? Olha, agora, editor, só mais uma, só para terminar esse bloco aqui, tá? Porque porque a gente tá falando do Gonçalves Dias, então já vou emendar na pergunta que eu ia fazer do Gonçalves Dias. Porque tu acha que com esse desserviço aí do Gonçalves Dias e com o que ele falou sobre esse atual desgoverno, tu acha realmente que vai ajudar de alguma forma essa CPMI? Vai ser decisivo alguma coisa do Gonçalves Dias? Olha, eu acredito... eu acredito que ele tenha que ser chamado para explicar, tá?
porque existem pontos obscuros ali. O senador Marcos Duval, ele diz que quando ele abrir os relatórios lá, vai ficar todo mundo de queixo caído, porque todo mundo sabia de tudo e todo mundo negligenciou. Isso é verdade? Não sabemos. Vamos deixar a CPI andar para a gente saber se o que o senador está falando é realmente a verdade. Se foi isso, General Dias, ele é conivente de tudo isso ou ele foi excluído disso para que ele não soubesse? É uma interrogação. Eu hoje não posso afirmar que ele participou de toda a articulação ou ele estava ali de boi de piranha. E também não descarto a possibilidade do Dilma dar-lhe um pé na bunda, porque é isso que ele fez com todos. Claro. A exemplo do Mensalão, do Petrolão, ele acabou o Palote, que era amigo dele, até o Dirceu. Só que o Dirceu, ele tem uma posição no PT que é difícil de derrubar, entendeu? E é o Dirceu que articula tudo aquilo. Claramente. Então, por mais que ele tenha queimado o Dirceu no Mensalão, e com isso não ter conseguido fazer com que ele fosse presidente da República, tá? Ele não vai descartar, ele não pode descartar o Dirceu totalmente. Agora, o G. Dias, Palote e outros que ele fez, ele chuta com vontade. Agora, a CPMI tem que descobrir até que ponto esse general sabia do que ia acontecer, foi conivente. Tem esse negócio das armas aí que foram roubadas lá dentro. Como é que pode? Falaram tanto no dia. Quem foi? Foi o Rui Costa e o... Tem dois lá que falaram... Não sei que foi o Rui Costa. No dia, mostrando lá. E nada, e tudo isso ficou em silêncio. Que armas foram essas? Que documentos foram roubados? Mas como é que tu vê hoje o senador Marcos Duval? Tu hoje consegue vê-lo como uma pessoa séria ou que está mais perto de uma pessoa que está fazendo circo? Não, eu tenho acompanhado as lives dele e eu tô com uma esperança de que realmente ele esteja fazendo a coisa certa. Tá com esperança? Tá, tô com esperança, sim. Porque ele fez umas abobrinhas aí no início, né? Que colocou todo mundo meio com a orelha em pé. Eu acho que agora, o que vai impactar na nossa vida? A CPI abrindo e ele mostrando os tais documentos. Se realmente o que ele está falando for verdade, aí não temos que bater palma pro cara. Agora, se ele não aparecer com nada, ele é circo, só está fazendo isso para aparecer. Cara, é só mostrando os documentos que nós vamos saber de que lado realmente o Marcos Duval está. Eu pergunto até por causa do Marcos Duval, porque eu não sei se estão vendo umas lives dele aí, que ele está bem desequilibrado nas lives, né? Mas isso no passado, as últimas dele está muito tranquilo. Está mais tranquilo? Tá muito tranquilo. Eu não tenho acompanhado as últimas dele, não. Está bem ponderado. Mas agora, recentemente, as últimas que eu vi dele, aí, um pouquinho mais passado, não é tão passado assim, ele estava falando uns palavrões, umas loucuras aí que ele estava falando contra o Bolsonaro. Não, mas não agora... é porque ele fala contra o Bolsonaro, não, porque qualquer um pode falar contra o Bolsonaro. Eu não tenho esse negócio comigo, não, tá? Eu gosto do Bolsonaro, mas eu acho que ele não é Jesus que está isento de tudo. A pessoa pode falar, apresentando também o que falar, né? Falando com contundência. Porque falar por falar, meu amigo, qualquer um pode falar, né? Agora, o que eu digo é porque me preocupa de vez em quando eu vi as lives dele, ele estava meio desequilibrado, né? Eu falei, pô, esse cara aí, né? Mas eu espero também, eu fico esperançoso. Porque quando a gente é uma pessoa de bem, a gente espera sempre o bem. Não, né? Exatamente. A gente espera sempre o bem. Exatamente. Tomara, eu acho que... Tomara, senador, que tu faça um bom trabalho aí, tá bom? Estou confiando que você vai abrir esses arquivos preciosos aí e isso realmente, nas suas palavras, vai derrubar o governo. Ah, ele diz? Ele diz... Categoricamente, não? Ele diz categoricamente que o que ele tem derruba o governo. Me fala aqui, a gente estava conversando nos bastidores, por telefone, eu falei contigo, eu tenho muito medo se não derrubar a chapa, que nem quando aconteceu, quando a Dilma saiu e o Temer ficou. O Temer foi um mal necessário. Não vamos poder botar pano quente para Temer, não, porque o Temer também 40 anos de sabe? Mas é o que tinha para ela. Mas é o que tinha para ontem. Né? Então, o que acontece? Ele ainda salvou o Brasil de alguma forma, né? Que seria pior o fim do Brasil com a Dilma. Mas seria o fim mesmo. Então, o que acontece? Como tu gosta de chamá-lo de chuchu, né? Para mim, ele é uma mente pensante. Ele não foi à toa com esse cara, com esse Dilma aí. Ele foi realmente porque ele sonha com o poder, desesperadamente, porque ele não tem carisma para isso. Prometeram poder para ele, prometeram para o Dilma. Com certeza. E ele, o problema dele é que ele é globalista, né? Então eu fico mais assustado ainda.
né, dele fatiar o Brasil. Mas você estava falando que a tua esperança é que derreta tudo. Aí você falou que ia me explicar o porquê. Você consegue ser breve em 5 minutos e explicar isso para mim? Eu acho que... Eu não posso falar muito sobre a minha claro, teoria, perigoso. Tá? Mas eu acho que quando levantarem o impeachment, a bandeira do impeachment do Lula, do Dilma, o Alckmin tem o Chuchu, picolé de chuchu, tem 3 posições a tomar. Abraçar o Dilma e defendê-lo contra o impeachment, algo que eu não acho que ele fará. Duvido. Ele ficar totalmente neutro, que já vai deixar o Dilma desconfortável, ou então incendiar o parquinho. Aí o Dilma vai ficar desesperado. Se o Chuchu chega no poder tirando o Dilma, tu acha que o Dilma não vai atirar nele? Tu acha que o Dilma não vai arrumar uma maracutaia para... Aquela coisa de golpe, aquilo já não funciona mais não. Ele vai gritar. A gente vai escutar o golpe de novo. Mas eu acho que vai vir chumbo grosso nele. E esse chumbo faz um estrago, cara. Não posso falar isso aqui, entendeu? Mas faz um estrago assim, no mínimo, ingessa o governo. Até provar que focinho de porco não é tomada. Porque tem umas coisas aí que precisam ser esclarecidas, né? Que não andam, né? E fica todo mundo... Né? Por que essa coisa não anda, né? Não. Tá todo mundo junto e embolado na mesma coisa, né? Inclusive, esse governo aí, quando era governador do estado de São Paulo, ele fez acordo com o PCC. Não vamos esquecer disso, não. Pois é, né? Tá? Não vamos esquecer disso, não. Fez acordo com o PCC, né? Então, e aí apareceu aquele negócio lá, né, dos advogados do Adélio, recebendo dinheiro do PCC. O Adélio também. Faz uma analogia sobre isso tudo, que talvez você entenda o que eu quero dizer. Né? Exatamente. O Adélio aí, ele está envolvido também, né? Não é só PSOL, né? Que nem o pessoal está querendo falar. É PCC mesmo na parada aí. E né? alguém vai acreditar que o Adélio realmente é um lobo solitário, que agiu sozinho, com toda aquela estrutura de meios, telefones... 6 telefones, computador, dinheiro, advogados caríssimos. Você vê Anderson Torres preso, foi obrigado a entregar a senha da nuvem. Foram 4 advogados, né? Com um cara que estava nos Estados Unidos. E o Adélio, um réu confesso de tentativa de homicídio, com 6 telefones, e ninguém quebra o sigilo desses telefones. E, em compensação, bloquear as contas de empresários como Luciano Hang, porque estavam batendo papo num grupo de WhatsApp. Não me parece tudo muito estranho? Ou seja, que poder é esse que chegou a Brasília? E que tomou o Brasil de assalto? Pois é. E tu tem condições de contratar 4 advogados? Assim? Eu? Nenhum, meu filho. É difícil, né? Tu tem, Hugo, condições de estar contratando? Tu tava com uma causa aí pra fazer aí, né? Tu falou pra mim? Não tá tendo condições de contratar advogados? Sem chance. Quer o telefone do Adélio? A gente consegue lá pra você lá. Ele arruma 4 advogados bons, hein? Dos melhores, hein, pra você. 4? Tô feito, então. Pô, tá feito? Tô feito. Aí, tá vendo, gente? A dica? Só liga pro Adélio, ele resolve, tá bom?